Eu não sei o que vai acontecer no Irã. Agora, o pior não é eu não saber. O pior é que Trump não sabe o que ele próprio vai fazer. Aliás, ele disse isso, né? Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, diz em tom cínico: ninguém sabe o que eu vou fazer. Mas o problema é que ele também não sabe. Ele não está navegando, ele está simplesmente boiando. E eu temo que esse desgraçado boiando, ele esbarre num botão que detone algum artefato perigoso. Porque ele está boiando, ele está com manifestações em todos os Estados Unidos pegando fogo, os americanos não querem mais ele. Ele está pondo os Estados Unidos para fora do mundo. Há manifestações gigantescas contra ele, mesmo ele botando a Guarda Nacional na rua. Ao mesmo tempo, os juros americanos não caem, a dívida americana aumenta, a China está propondo uma nova ordem mundial com outras moedas. O plano dele não funciona, o plano econômico dele não funciona, não vai funcionar, não está funcionando. E agora ele abre as portas para um dos maiores bandidos que já apareceu na história fazer uma loucura, que é um ataque ao Irã, depois de ter feito um genocídio na faixa de Gaza. Você pode dizer, como nós chegamos a isto? Nós chegamos a isto, gente, porque nós não temos o controle. Nós não temos o controle da história, porque a história é feita a partir do acúmulo do capital. E ninguém está tendo coragem de dizer um basta para o capital. Está todo mundo deixando o capital procurar por ele próprio os lugares de acumulação, e a guerra é um dos lugares de acumulação mais fantásticos que nós temos. A Amazônia é um, o capitalismo financeiro é outro, mas tanto o extrativismo quanto a guerra pertence ao capitalismo financeiro. Por quê? Porque tudo vira ações. Tudo vira compra e venda de aplicações em ações ou papéis. Os estados, para entrar em guerra, vendem mais títulos, vendem mais papéis, se endividam. As empresas, para ganhar mais, pegam os impostos dos estados para vender para eles material de guerra e para vender para eles tecnologia e para vender artefatos que são laterais à guerra. Por exemplo, você acha que um exército toma só água? Toma refrigerante também, mesmo a água. Isto é venda. As ações das companhias que sustentam a guerra vão lá em cima. Quem que ganha com isso? Todas as pessoas que aplicaram, inclusive fundos de pensão dos trabalhadores. Então o capitalismo criou um sistema que faz com que a gente não saiba para que lado que a gente está indo. Por isso que o Marx chamou o capital de sujeito maquinal. Ele vira o sujeito da história, né? Ele tira o homem, ele se põe como sujeito da história, só que a hora que a gente vê a ação do sujeito, porque o sujeito é aquele que desempenha a ação, né? A gente aprende isso na gramática. O sujeito está lá e ele é maquinal. Ele está funcionando sozinho.
E agora nós estamos à deriva, completamente à deriva. E o maior bandido do mundo se aproveita para não ir preso deste momento e deflagra uma guerra contra o Irã. Aí você imagina que por conta dele ter feito o genocídio e por conta de todo mundo estar contra o Netanyahu, pedindo uma Palestina livre, você acha que então vai haver uma conscientização contra o Netanyahu? E aí não há. Por quê? Porque o Irã representa para muitos europeus um problema. Um problema que a única pessoa que conseguia equacionar este problema se chamava Barack Obama, porque ele foi cozinhando diplomaticamente o Irã e tentando integrar o Irã ao capitalismo. E com isso, ele fez com que essa história da bomba do Irã nunca saísse, nunca se ficasse pronta. Se tivesse que ter uma bomba no Irã, já teria tido. Quantos anos eles estão fabricando e nunca fabricam? Então a gente percebe que é mentira. É mentira do Mossad, é mentira do... Mas, para muita gente, é interessante que o Irã volte a ser aquele Irã de antes dos ayatolás. Aquele Irã que era simplesmente ocidentalizado e partícipe do velho capitalismo como um potentado americano que era. As pessoas, gente, começam a fazer do demônio não uma pessoa feia, mas elas começam a fazer do demônio a única pessoa feia. O Irã é um regime teocrático. Aquilo nos espanta, né? Porra, o Estado não permite os homossexuais, nem reconhece a existência deles. Pode haver pena de morte. As mulheres não se vestem do jeito que elas querem, mas segundo a religião. É um regime opressor. Tudo isso começa a aparecer de modo que a própria oposição interna do Irã agora disse que para derrubar o Ayatollah, para derrubar esse regime feito na Revolução de 79, é necessário que o Trump participe da guerra junto com Israel. Em outras palavras, vai se repetir aí a destruição de uma civilização. Veja o Iraque. Era para ser uma democracia, não é? Olha, tem armas químicas, vamos invadir e fazer o Iraque virar uma democracia. Não podia. A tradição não permitia. As tribos, nem mesmo a língua é a mesma. Invadiu, tomou, não conseguiu fazer a democracia e sobrou o que do Iraque? Um país que ninguém sabe o que é. Não se instaurou o projeto do vice, do Bush, que queria reconstruir o Iraque para as companhias de construção dele ganharem. Não se instaurou isto, não se instaurou democracia, não se instaurou nada. Temo que não vai se instaurar um país ocidental no Irã, com o ataque americano e israelense. Temo que apenas vai haver uma destruição e um povo solto na rua, esperando que um novo ditador, talvez posto pelas potências europeias, fixe aquilo como: agora não somos mais muçulmanos, somos ocidentais. Mulheres, tirem o véu e pulem na água peladas. Talvez seja isso. Cassinos voltem a funcionar. Talvez seja só isso. E talvez a hora que se entrar lá, descubra que não havia absolutamente nenhum artefato nuclear. Mas
Trump vai, ele com Netanyahu, colocar artefato lá. Vai descobrir um drone desse tamanho que carrega uma bomba atômica pronta. Eu garanto. Mas o soldado que entrar, como ele entrou no Iraque, vai voltar e dizer: não tinha nada. Não tinha nada. Era uma grande mentira. Porque se tivesse que ter, já teria tido. Era isso que o Obama foi conversar com o Trump lá na hora que o Carter estava morto. No enterro do Carter. Significativamente, o Obama sentou do lado do Trump e falou: vá, faça o acordo de paz, amarra a continuidade deste acordo. O Irã vem, ele vem para o capitalismo, ele precisa vir. Não. Trump começou uma conversa para apenas dar tempo e trair a diplomacia, porque ele sabia que Netanyahu ia invadir. E todas as companhias aliadas a Netanyahu esperavam já a invasão, tanto é que não está faltando material. Não está faltando material. Ou seja, as companhias já estavam fabricando material de guerra e material de apoio. E é interessante, gente, que até as companhias que aparentemente nada tem a ver, que é companhia de carne e tal, também estavam esperando. Então, o meu medo, gente, é que no meio dessa porcaria toda se destrua a civilização, o que sobrou da civilização persa, que aquilo vire uma terra de ninguém, que as grandes universidades, aquele berço cultural se perca, em troca de uma pseudo-liberdade. Até porque, gente, essa história de matar gay é complicada, né? Porque a gente mata direto aqui no Brasil. É o fim do mundo esse negócio, gente. De a gente ter entrado numa fase de vida onde, de um lado, um povo completamente enlouquecido, que é o povo judeu dentro de Israel, o lobby judeu fora, ter se juntado com um empresário que foi condenado pela lei e virou presidente dos Estados Unidos. É uma situação do apocalipse. E nós não temos o controle, porque o controle seria simplesmente as empresas ter recalculado os seus ganhos. Né? Mas elas não recalcularam. Elas estão indo para onde o capital manda ir. Então, tem guerra ali. Pô, meu, ótimo. Quanto tá as ações na bolsa? Quanto é que se fez de empréstimo? Quanto é que você está vendendo coisas no chamado mercado futuro? Você pode ver, não tem nenhuma crise econômica no mundo, a não ser... Não tem. Nós estamos, né? É importante fazer a prospecção de petróleo no Amazonas e destruir toda a floresta. O capital quer. Ele entra dentro da cabeça do Lula para falar que isso é desenvolvimento. Do outro lado é a mesma coisa. Essa guerra setorial. Você veja só, gente, o chanceler da Alemanha, ele foi para a televisão para dizer uma coisa que não é cinismo, porque ele falou, é um cinismo, mas não é um cinismo dele, é um cinismo da situação. Ele falou: Israel está fazendo serviço sujo para nós. Ou seja, nós queremos que o Irã volte à ordem capitalista. De alguma maneira. Nós não queremos mais aquela teocracia lá. A oposição lá dentro fala a mesma coisa. Só que a oposição lá dentro enlouqueceu, porque ela quer que
alguém bombardeie o país dela para ela poder tirar o Ayatollah. Quer dizer, gente, vocês já imaginaram isso? Quando eu peço para alguém bombardear o meu povo para mudar o meu regime, eu estou ensandecido. Já estou ensandecido também. E mais uma vez, gente, o mundo árabe vai pagar um preço por este aligeiramento do preconceito, que vai comendo todo mundo, né? As pessoas vão perdendo a dimensão do que se tem ali. Você pode falar, professor, mas esse negócio é antigo. Eu sei. Se eu não tivesse estudado nada, eu já saberia. Afinal de contas, todo mundo assistiu o filme dos 300 de Esparta. Né? Quando o Ocidente se defronta contra a Pérsia. Eu sei. Mas a Pérsia não é. O Irã não é a barbárie. O Irã tem universidades, tem museus, tem vida de influencers na internet. Ele apenas tem uma religião diferente que criou uma teocracia. Nós estranhamos uma teocracia. Mas eu tenho muito medo, gente, que essa investida desestabilize de tal modo o Irã que dali não sobre outra coisa que não grupos perdidos que jamais vão conseguir reconstruir aquilo como teocracia ou como democracia. Como o Iraque. Como o Iraque. Vejam o que era o Iraque, vejam hoje. Não se recuperou mais. Ninguém nem sabe quem responde pelo Iraque. Outra coisa. Por mais que o regime do Irã seja totalitário, tem que se ver que na sua origem muçulmana da Revolução de 79, ela foi uma revolução, ela não foi um golpe de Estado, ela foi uma revolta do povo. O povo quis viver sob aquela condição. Muita gente quer viver sobre aquela condição. Vocês acham que no Irã, uma reitora de uma universidade, só existe reitor? Existe reitora. Vocês acham que é o quê? A barbárie lá? Civilização, bicho. De milhares de anos. Uma civilização que esteve ali, né? A Pérsia. Porra, caramba! Aí vem um texano, um semi-texano, um idiota de um Trump, que vai acabar favorecendo um bandido para destruírem aquilo. Eles vão destruir. E a gente nem sabe se eles vão destruir se destruindo. Aliás, nem ele sabe. Ele não sabe o que vai fazer, o Trump. Ele está indo ao sabor do bandido do Netanyahu e ao sabor do capital. Vocês vão escutar, gente, durante todos esses dias, uma maquinaria ideológica contra a vida do Irã. Vocês vão escutar tudo que foi a barbárie da barbárie. Tudo. Uma boa parte é verdade. Uma boa parte é verdade, mas com uma utilização para justificar a guerra que irá dar nojo a quem sabe pensar. E vocês vão escutar isso vindo do lobby sionista, da associação entre o lobby sionista dos judeus lá de Israel com o Trump, com o lobby supremacista da extrema-direita americana. E vai estar falando
Aguardem, no Jornal da Cultura, a favor disso, Pondé. Na imprensa tradicional, o jornal Estado de São Paulo inteiro. É. E todas as crianças da faixa de Gaza estarão lá morrendo de fome, lá na Palestina. E se descuidar, gente, nós vamos ver a mesma cena no Irã. Aguardem, os próprios americanos farão filmes dos soldados entrando lá e não encontrando bomba nenhuma. Porque Hollywood não se rende a esta porcaria. Mesmo quando ela faz filme de ação, ela é capaz de dizer o pingo de verdade dessa porcaria que está se criando. Gente, o Bush pai fez a guerra do Iraque, mas ele não invadiu o Iraque, não quis destruir o Iraque, porque ele percebeu claramente que ele estava diante de uma civilização de onde nasceu, é a civilização de Adão e Eva, né? Quer dizer, ali nasceu, né? Entre o Tigre e o Eufrates, ali nasceu o homem, né? Supondo que o homem tenha tido uma origem. Agora a mesma coisa com essa civilização. Eu tô vendo as ruas do Irã como Gaza. E eu tô simplesmente apavorado de saber que a Europa se rendeu a isso. Que a Europa acha que integrar o Irã no capitalismo não é a via do Obama, é esta via. É a destruição do Irã. Daqui a pouco a gente volta. Ai!